Esse plugin aqui promete abrir um universo de possibilidades para manipular o visual dos teus vídeos, especialmente se você usa o Premiere, mas ele também funciona no DaVinci e em outros softwares. Sabe, às vezes quando a gente grava com as nossas câmeras, a gente não gosta muito daquele visual super digital, né? A gente quer uma pegada mais orgânica, um visual mais vintage, mais antigo, parecido com um filme. E o plugin perfeito para você criar esse visual de filme nos seus vídeos é o Dehancer, que eu vou testar junto com você aqui agora. Eu já instalei esse plugin aqui no meu Premiere e eu vou te mostrar aqui como ele funciona. Vou adicionar a partir aqui dos meus efeitos. Aqui em emulação de filme nós temos o Dehancer Pro e eu vou trazer ele aqui para o meu vídeo. Logo de cara, você vai perceber o seguinte: a tua imagem já vai mudar completamente em termos de cor, mas também em termos de textura. É principalmente nesse ponto que esse plugin vai fazer diferença, tá? E vamos entender como que ele funciona, porque são muitas opções aqui dentro e eu vou te explicar, tá? A primeira coisa é a janelinha de input, né? Aqui a gente consegue escolher qual que é o perfil de cor de onde está vindo a origem da nossa imagem. Normalmente, quando nós vamos aplicar esse plugin aqui depois de ter feito o color grading, você vai escolher aqui o REC 709. Porém, se você estiver fazendo o gerenciamento de cores aqui dentro do Premiere e de repente estiver usando o modo ACES CCT, que está disponível nas versões mais recentes do Premiere, você pode escolher ele aqui. Mas se não, no padrão é REC 709, tá? E aqui a gente já tem algumas configurações básicas de temperatura, de tint e de fringe também, mas isso daqui muda pouca coisa no nosso visual, né? São coisas que você pode ajustar mais pensando aí em balancear de acordo com o perfil de filme que você vai escolher aqui embaixo. Porque é isso, é a partir daqui de baixo, ó, dessas configurações, é que a nossa imagem vai mudar de verdade. Então, aqui dentro de filme, a gente escolhe qual perfil que nós vamos absorver as características, né? Essa aqui é uma das principais configurações. Quando você abre aqui, existe uma lista gigante de perfis de filmes reais, películas reais que a gente pode importar as características dela para o nosso vídeo que está digital, né? Então a gente tem películas da Fujifilm, películas da Kodak, películas Polaroid, Lomo e tantas outras películas que são clássicas aí, usadas muito no cinema ou até mesmo na fotografia analógica, tá? E quando você vai trocando aqui cada uma delas, você vai percebendo que elas têm características pré-definidas. Umas são mais lavadas, outras são mais quentes, outras são em preto e branco, algumas vão ter um padrão mais neutro, outras vão ser mais vívidas, mas você escolhe aqui de acordo com a que fizer sentido para o seu projeto, tá? Por exemplo, um dos perfis de filme que é mais utilizado no cinema são os filmes da Kodak, o Vision 3, que é esse que está disponível aqui embaixo. A gente tem o 200T, 250D, 500T. Olha lá, eu gosto muito desse Vision 3 500T. A diferença no visual que a gente já tem. Mas isso daqui é só com relação à cor, considerando que nós estamos puxando aqui as características desse filme. Mas a gente também pode ajustar aqui os padrões dessa imagem, né? Então a gente pode aumentar ou diminuir o contraste, né? Porque cada filme vai mexer um pouquinho no contraste da imagem. A gente pode habilitar ou desabilitar isso daqui, né? Ele estava desabilitado, a gente deixa habilitado e ajusta aqui o contraste para dar mais contraste ou menos contraste. Fazer a correção do gama aqui, às vezes a imagem ficou um pouco escura, a separação de cores e o boost de cor também, né? Que às vezes o perfil ali do nosso filme perde um pouquinho da cor e é o que eu vou adicionar aqui. Eu achei que ficou muito lavadinha a imagem, então eu vou dar um boostzinho na cor e também um boostzinho no meu contraste, tá? Só para ficar mais próximo de um visual que eu gosto mais, beleza? Depois aqui embaixo nós temos a compressão do filme, que essa daqui é uma das coisas que eu acho mais legal da característica que nós temos, né, analógica nos nossos vídeos em vez da digital. No digital, a nossa imagem costuma ficar com um branco, super estouradão, né, bem claro. E quando a gente assiste um filme no cinema, por exemplo, a gente percebe que os brancos, eles não são tão estourados, né, eles são menos branco do que a gente tá acostumado a ver nas telas digitais, né. Então, a ideia aqui do Film Compression é justamente essa. A gente pode ajustar isso daqui para que a nossa imagem perca aquela característica daquele branco exagerado que é clássica do digital. Olha a diferença nas nuvens aqui, ó, como a gente consegue ver até mais detalhes ali nas nuvens e no fundo. Então eu gosto de deixar isso daqui ativado, ajustar aqui um pouquinho a densidade da cor e a intensidade disso, se eu quero deixar esse branco mais branco ou menos branco, né? Eu vou deixar aqui ela em mais ou menos 90% e você pode brincar com esses parâmetros para identificar um visual que faça mais sentido para a sua cena, tá? Essa daqui é a compressão do filme. Depois, aqui em Expand, a gente consegue ajustar os níveis de preto e os níveis de branco da nossa imagem também, tá? Mas agora
Agora, aqui no Film Print que a gente tem uma coisa muito legal. O perfil de saída que tá aqui é o perfil linear, que é um digital padrão. Mas a gente pode escolher um perfil que é muito usado no cinema, que é o Kodak 2383. A gente tem isso no DaVinci, aqui no Premiere não tinha. Com o Dehancer a gente consegue ativar. Então, ó, vou adicionar ele aqui. E nós trazemos esse visual que é clássico do cinema. Clássico do cinema. Muitos filmes usam esse perfil aqui para fazer o print dos seus filmes, né? E eu vou dar um pouquinho mais de densidade nas minhas cores, só para aproveitar que as cores dessa película são muito chamativas. E também vou ajustar um pouquinho o contraste, né? Que eu tô sentindo aqui que dá pra gente puxar um tiquinho sem perder muito a nossa informação ali, né? Olha a diferença que esse print film faz. Vou abaixar aqui um pouquinho o branco para eu deixar minha cena um tiquinho mais quente, né? Que a gente consegue controlar esse ponto do branco aqui. E também vou abaixar um pouquinho da minha exposição. Vou voltar aqui na compressão do meu filme e vou ajustar aqui o meu white point, só para ele ficar um pouquinho mais detalhado ali, que, né, quando a gente ativou o print film, ele trouxe de volta aquele branco super claro das nuvens. Eu quero matar aquilo um pouquinho. Mas olha a diferença do que a gente tinha na nossa imagem antes e agora. Daqui para cima a gente trabalhou principalmente as questões de cor da nossa imagem. Daqui para baixo a gente vai trabalhar com a degradação da imagem. Você sabe que película, né, por ser algo físico, ela acaba ficando sujeita às intempéries do tempo. Às vezes ela vai queimar um pouquinho, às vezes vai ter uma poeirinha ou outra, enfim. Tudo isso a gente consegue simular digitalmente aqui na nossa imagem a partir desses outros perfis daqui de baixo, né? Então, por exemplo, em Film Grain, a gente consegue escolher a granulação da imagem, né? Por enquanto tá em 35mm, o que é um grão mais padrão, né, que a gente vê no cinema. Só que se a gente quiser um grão mais visível, a gente pode usar, por exemplo, o grão de 8mm, que aparece pra caramba na imagem. A gente pode usar um de 16mm, ou se você preferir customizar, você escolhe aqui em Custom e tem a possibilidade de mudar muita coisa relacionada aos teus grãos, né? Então, o tamanho do grão, se você quer ele maior ou menor, a quantidade de grão, se você quer mais ou menos, resolução desse filme, se você quer mais grãos nas sombras, nos meios tons ou nos highlights, ou ainda no chroma, enfim. Tem muita possibilidade de você alterar essa imagem e encontrar o perfil perfeito que você gostaria para esse grão. Isso que eu gosto nesse plugin, cara, você consegue alterar, assim, no detalhe, cada uma das coisas que você vai trabalhar aqui na tua imagem, né? Eu vou usar o meu perfil padrão aqui de 35mm, tá? Que eu acho que vai ficar legal. E depois a gente tem algumas outras características, como o Halation, que quando a gente ativa ele é basicamente aquele brilho que a gente tem na nossa imagem, né? Aqui nessa cena não dá pra gente ver direito, mas aqui nessa outra que eu separei, quando a gente aplica aqui com o Dehancer, ó, eu vou colocar aqui, deixa eu só editar ele bem rapidinho aqui. Olha lá, quando a gente aplica esse Halation aqui, a gente consegue ver na nossa imagem, vou até dar um pouquinho mais de zoom aqui, a gente consegue ver uma bordinha brilhante em volta dos objetos. Se eu trocar aqui o meu perfil para, por exemplo, Super 8, fica ainda mais visível. Se eu quiser isso menos visível, eu vou trocando aqui os padrões e ele vai me mostrando outros resultados. Olha lá como esse daqui fica super brilhante, né? Se eu quero algo um pouco mais sutil, eu escolho um valor maior aqui nos milímetros. Se eu quero algo menos sutil, mais aparente, eu escolho um valor menor. Ou então eu posso customizar isso daqui e adicionar ou remover esse Halation aqui, que fica super interessante na nossa imagem. É uma característica muito clássica aí do visual analógico das nossas cenas. Ó, voltando aqui na nossa cena padrão, né? Quando eu ativo o Halation, dá pra gente ver aqui que tem uma certa sobrinha aqui nela, né? Ó, aqui em Super 8, como é que fica super brilhante o rosto dela, super mais suave, né? Tudo depende da intensidade que você quer nesse estilo analógico aí pra sua cena, tá? O Bloom é a mesma coisa, só que agora ele não é colorido, né? Ele não é esse vazamento de luz colorido, ele é um vazamento mais de brilho mesmo. Vou colocar aqui um valor bem baixo, ó, na Super 8. Não sei se tá conseguindo perceber a diferença que dá. Nessa outra imagem aqui fica mais claro. Olha lá, vou colocar o Bloom aqui. Percebe? Esse brilho aqui contornando em volta do objeto. Se eu ajustar aqui no nosso Custom, eu consigo escolher aqui se eu quero um brilho maior ou menor, se eu quero um brilho mais intenso ou menos intenso, o que eu quero que brilhe aqui no Source Limiter, né? Se eu quero mais coisas brilhando, menos coisas brilhando, ó, colocando o impacto no 100, fica bem visível mesmo aqui essa diferença. Olha aí como tava antes, como ficou depois, com o Halation coloridinho e com o brilho branco em volta. As opções aqui de Film Damage, Film Breathe e Gate Weave
Wave são opções que vão dar um visual um pouco mais detonado na sua imagem, né? O Film Damage, ele vai criar esses elementos brancos, característicos, brancos e pretos, né? Característicos da nossa imagem, que é aquilo que eu falei, da poeirinha, né? Que vai passando aqui pela nossa cena. Se você colocar em Super 8, isso fica ainda mais visível. Olha lá, os pedacinhos passando aqui. Se você realmente quer esse visual de filme, é legal ativar o Film Damage. A mesma coisa vale aqui pro Film Breathe e pro Gate Weave, que vai adicionar um certo movimento aqui pra tua imagem, né? Que é um movimento característico também de filmes analógicos, tá? Dá pra adicionar uma vinheta aqui na nossa imagem também, e é uma vinheta muito mais suave, mais sutil e mais bonita do que a vinheta padrão que a gente tem lá com o Lumetri Color. E uma coisa bem legal que tem nesse plugin é que ele tem algumas ferramentas de monitoramento. Então, por exemplo, o False Color, pra gente identificar se a luminância da nossa imagem está adequada, né? Depois aqui em Output, você escolhe a intensidade geral do efeito, né? Se você quer mais perto do padrão ou se você quer isso totalmente mexido. E se você precisar, você pode até exportar isso daqui como um LUT, de repente, para levar para um CapCut, trazer para o seu celular, enfim. Lógico que as características como o Bloom, o Halation, o Film Grain não vão juntas, né? São só características de cor e de luminância, beleza? Mas, feitas essas alterações, você tem um visual muito mais próximo de um filme analógico. E aí agora, até pra te mostrar aqui como ficou o resultado, né? Isso é um detalhe importante, tá? O plugin, ele é muito pesado. Tudo que ele faz aqui dessa parte de grão, de Halation, é pesado. Então, pra eu te dar um preview aqui melhor, eu renderizei esse trechinho do vídeo, só pra gente assistir juntos aqui, sem ter problema de performance, beleza? Mas olha lá, esse daqui é o visual que a gente conseguiu usando apenas o Dehancer em cima de um grading que já estava pronto, né? Lembre-se que a nossa imagem original é essa daqui, né? Olha lá como ela estava antes e como ela ficou agora, só aplicando os perfis de filme analógico. Fala sério, é muito, muito, muito legal. Eu gosto muito desse plugin por causa da quantidade de possibilidades que nós temos de degradar a imagem e ainda assim manter ela com esse visual super bonito. E sabe o que eu descobri? O Dehancer está disponível para você usar online para editar as suas fotos. Se você quer que as suas fotos digitais se transformem em fotos mais próximas do analógico, você tem que usar essa ferramenta. Ou ainda, se você quiser aplicar essas mesmas configurações no seu vídeo gravado com o celular e fazer direto nele, você pode usar o app disponível para iOS, tá? Serve tanto para imagem quanto para vídeo. E é muito legal que dá para você aplicar todas essas coisas que eu te mostrei direto no seu celular, de repente postar no Stories, no Instagram e por aí vai, beleza? Aí na descrição vai ter um link especial para você que tá vendo esse vídeo aqui na Brainstorm Academy hoje, para que você possa testar o Dehancer e usar no seu Premiere, DaVinci, Final Cut ou até mesmo na versão de foto, no Photoshop, Lightroom e por aí vai, beleza? Faz o teste, se você curtir, adquire o plugin porque eu tenho certeza que vai ser muito bom pro seu dia a dia. E o que você achou do Dehancer? Me conta aí nos comentários. Espero que esse vídeo aqui tenha feito a diferença no teu color grading. Aí na tela tá aparecendo mais um sobre grading para você continuar se aprofundando nesse assunto junto com a gente, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!